Vamos falar a verdade, a Prime Video quase não tem série brasileira boa, mas dentre as que ela tem, duas são simplesmente as melhores séries brasileiras já produzidas até aqui. Outras duas séries são muito boas e bom, essa eu vou deixar para vocês mesmos decidirem, porque embora seja uma série de comédia muito boa, o protagonista dessa série, as opiniões a respeito dele são bastante controversas. E bora começar pela série Rua Augusta, uma série que conduz o público através da história de Mica, que é interpretada pela Fiorella Mattheiss, e que conta a história de uma jovem que esconde um passado misterioso e que trabalha como dançarina em uma boate que se encontra em um dos locais mais icônicos de São Paulo, a Rua Augusta. A série mergulha nos bastidores desse famoso ponto de encontro, revelando suas luzes e sombras através de personagens complexos e envolventes. Um dos pontos fortes da série é sua fotografia, que capta a energia pulsante da Rua Augusta como uma estética que mistura o realismo cru com toques estilizados, proporcionando uma experiência visual imersiva. Além disso, o elenco apresenta relações autênticas com personagens bem definidos e relações bastante sólidas entre eles. Rua Augusta tem uma abordagem corajosa e realista, oferecendo uma visão íntima e detalhada de um ambiente social único, ao mesmo tempo que entretém e emociona o público com suas histórias humanas universais. Lembra que eu falei aqui que a Prime Video tinha duas das melhores séries brasileiras, duas muito boas e uma com um protagonista controverso? Você já conheceu uma muito boa que é Rua Augusta. Bora agora para uma das melhores séries brasileiras de todos os tempos. Vou dar uma dica. É uma série policial. Outra dica. Foi lançada o ano passado, em 2023, e até agora só tem uma temporada. Ainda não? É uma série que mergulha profundamente nas raízes nordestinas. Agora pegou, né? Cangaço Novo é uma das maiores séries brasileiras de todos os tempos. A trama acompanha a jornada de um ex-bancário e também ex-militar chamado Baldo, que após a morte do pai biológico, ele descobre suas raízes e parte em busca de seus irmãos, tornando-se gradualmente uma figura fundamental no mundo do cangaço moderno. A série é tão bem produzida que ela se destaca pela autenticidade e pela forma como ela retrata a cultura nordestina. É impressionante como a direção de arte conseguiu recriar paisagens áridas e vilarejos pitorescos, enriquecendo a experiência visual e destacando o contraste entre a tradição e modernidade. Trazendo agora para a segunda das séries muito boas, essa impressiona pelo realismo e pela narrativa cuidadosa. Eu estou falando da série Anatomia do Crime. É uma série que mergulha fundo no universo da criminalística e que explora com detalhes os bastidores e a mente por trás dos crimes. A cada episódio você vai ter uma nova oportunidade para entender as complexidades das investigações criminais desde o momento do crime até a resolução final, colocando em destaque as técnicas e os processos científicos utilizados na elucidação desses casos. O enredo é muito bom, as revelações são bem dosadas, mantendo um ritmo que equilibra suspense e desenvolvimento dos personagens. Além disso, a série também aborda questões éticas e morais, com reflexões sobre a justiça, a verdade e as motivações humanas. Em resumo, Anatomia do Crime é uma série que se destaca pela ótima narrativa, realismo detalhado e grandes performances. Portanto, se você é fã de séries de investigação criminal, essa dica vale ouro. Mas eu já fico muito feliz com a sua inscrição. Cangaço Novo você já conheceu, é a segunda melhor série brasileira já produzida de todos os tempos. Só não é a primeira porque no caminho dela existe Dom. É uma série que, assim como Cangaço Novo, é uma série de produção original da Amazon Prime Video. Dom, porém, estreou em 2021. A Netflix no passado já se deu mal quando a Disney, em 2017, resolveu retirar seu conteúdo da plataforma para poder investir em sua própria plataforma de streaming. Daí, percebendo o risco, a Netflix, a Prime Video, a Max, dentre outras plataformas, começaram uma corrida incessante por busca de conteúdos próprios para poder reduzir essa dependência de conteúdos de terceiros. Mas voltando a Dom, a trama é baseada em fatos reais e segue a história de Pedro Dom, um jovem carioca de classe média que se torna um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas e atividades criminosas. E a série narra em paralelo a vida de seu pai, que foi um policial dedicado à luta contra o tráfico de drogas, e justamente essa dicotomia entre o mundo do crime e da aplicação da lei que gera uma grande tensão dramática e complexidade na narrativa.
Dom tem sido elogiado no mundo inteiro por conta de sua produção de alta qualidade e capacidade de apresentar uma visão realista e humana dos problemas sociais e das relações familiares. E para fechar, a série de comédia com um polêmico protagonista, a série Homens, protagonizada por Fábio Porchat. É uma série criada pelo Fábio Porchat e que aborda de maneira cômica e crítica as questões de masculinidade e os clichês associados ao comportamento masculino na sociedade moderna. A história acompanha 4 amigos, Alex, Pedro, Pedrinho e Gustavo, onde todos estão enfrentando crises em suas vidas pessoais e profissionais. Homens giram em torno de temas como questões de identidade masculina, relações amorosas e sexuais, amizade entre homens, pressões sociais e estereótipos de gênero, além de reflexões sobre o feminismo e o machismo. Independente das opiniões controversas sobre o protagonista, não se pode negar que a série conseguiu abrir um espaço de diálogo sobre a masculinidade e as mudanças necessárias nas expectativas sociais em relação aos homens. Em resumo, Homens é uma série que combina humor e crítica social para questionar e desconstruir os estereótipos de masculinidade, oferecendo uma visão divertida, mas também reflexiva sobre o tema. Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais novidades. Mas antes de ir, deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua série brasileira preferida na Amazon Prime Video. Fui!